Você está se colocando em risco, né? Então vamos lá. Hoje a gente chega ao capítulo 38, o caso Tobias, e relembrando, né? Na semana passada nós tivemos o capítulo 37, falava muito sobre pensamento, né? Matéria, pensamento. Cada capítulo que a gente assiste, ou que a gente passa aqui, tem um conteúdo, uma lição para a gente mesmo, né? Nós já lembra do caso da capítulo 35, se não me engano, da veneranda não. Não. Daquela senhora que tinha sido... da eutanásia, vá. Da eutanásia. Já tivemos o caso do amigo do pai do André Luiz, onde ele também aprendeu uma boa lição. E hoje a gente vai aprender mais uma lição muito interessante. Do aborto, também do aborto. O caso Tobias. Aqui de costas temos o nosso amigo André Luiz, aqui temos o Tobias e as... eu não vou contar quem são. Duas senhoras. E duas senhoras. Né? Quem leu o livro, quem deu o capítulo 38? Vocês não valem. Vamos lá. Então vamos começar a leitura. No terceiro dia de trabalho, lembrando que ele está trabalhando nas câmaras de edificação, né? No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, em vez que outros se incumbiram da assistência noturna, ou seja, ele foi dispensado da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Então, né, como nós já falamos várias vezes, nosso lar é uma cidade, tem casa, né? As pessoas, alguns conseguem ter casa, uma residência em nosso lar, porque os antepassados conseguiram esse benefício de ter a possibilidade de ter uma casa onde reuniriam todos os familiares. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Ou seja, eles conversavam sobre as reminiscências do próprio mundo espiritual, né? A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões. Alguém sabe o que é um caramanchão ou o que são caramanchões? Não? É isso aí. São caramanchões. Pergolados, tem uma diferença, tá? O pergolado parece que é uma estrutura fora da casa, o caramanchão teria uma estrutura presa, tá vendo aqui? Não, você tem o caramanchão que fica suportado pelo pergolado. Sobe e ele suporta o... É isso aí. É isso aí. Mas isso aqui é um caramanchão. Isso aí. Então a senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Uma bela descrição, se vocês fecharem os olhos e imaginarem o que ele está relatando, mentalmente vocês conseguem montar o que ele estava falando, né? Caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, né? Um bambu verde, né? Um bambu bem fresco. Alto, uma trepadeira interessante, cuja especialidade era unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos. Quer dizer, era um negócio muito bonito mesmo. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume.
Aliás, se vocês encostarem o nariz aqui, vocês vão sentir um belo perfume da dama da noite, né? Está sentindo, né? Então nós estamos sendo inebriados de belo perfume. Tá, hoje está. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Vocês lembram da aula 34, 35, 36, alguma dessas aulas que a gente falou? Lá se come. Por que lá se come? Aí, se eu queria ter um filho igual a esse. Esse é... Tá bom, Nilza, é teu, tá bom. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Fofoqueiro. Não pode ver uma visita que quer contar as histórias da casa dele. Vamos fazer fofoca. Vamos fazer fofoca. Só que ele faz a fofoca dele próprio. Sorriu ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Aí o André Luiz já deve ter ficado assim, né? A curiosidade começou a... que história é essa? Imagine que fui casado 2 vezes. Estou no meu 2º casamento. Tá? Então, assim, isso é para mim. E indicando as companheiras de sala, prosseguiu um gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas, ou seja, as 2 senhoras, uma era esposa, a primeira esposa e a outra a segunda esposa. A Hilda e a Luciana. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Vocês já imaginaram a situação? Hein, Suzy? Mas é bom para a gente, essa lição é boa para a gente, né, entender uma certa situação, e é boa essa lição também foi muito boa para o próprio André Luiz, e depois no final a gente vai conversar sobre isso. Todas as lições, elas estão preparando o André Luiz para uma outra situação. Para uma outra situação. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André, ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra. Né? Gosta de contar os podres da família. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, no caso André Luiz respondeu, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias, como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Essa aí é a minha questão. Quer deixar para o final ou agora já quer falar? Tá. Se eu puder responder. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Ou seja, nosso lar, ninguém é anjo. São só homens e mulheres desencarnados, com os mesmos defeitos, com as mesmas sensações, com os mesmos sentimentos. Né? Você vai aprimorando, né, os sentimentos, mas quando você chega lá, você não é diferente do que você é aqui.
Mas, como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simples, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim, também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Eu vou fazer uma comparação. Um peixe e um gato, o gato é mais evoluído. Mas o gato ainda não chegou na perfeição. Né? Porque o gato é mais evoluído? O gato, que seja, tudo bem. Cachorro, prefere? Eu lembrei do gato porque eu tenho 3 em casa. Então nós estamos, para os anjos, como um gato está para a gente. Vocês entenderam essa relação? O gato é um ser evoluído em relação ao peixe, mas em relação a gente, ainda está muito atrasado. Então nós, em relação aos anjos, somos um gato em relação aos humanos. Para você ver o quanto a gente tem que caminhar ainda. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorros. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Caminheiros de ânimo forte, hoje quando a gente começou a aula do Silvio, nós tivemos a oração da caridade do Divaldo, né? Ele é um caminheiro de ânimo forte, nós não. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. E agora, acho que vem o relato da Hilda. A senhora Tobias, no caso a Hilda, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou. Aliás, vocês lembram que ele falou, aqui está a minha esposa, minha senhora, e a minha irmã. Tem uma diferenciação, apesar de ele ter casado com as duas. A Hilda é a esposa de alma do Tobias. A Luciana foi a segunda esposa na terra e ele vai explicar o que aconteceu, a gente vai chegar lá. Mas é isso que ele quis dizer aqui, ó. Devemos ao espírito de... Não, cadê? O casamento é de almas. Então, o casamento do Tobias com a Hilda é um casamento de alma. O casamento dele com a Luciana foi um outro tipo de casamento. Depois a gente chega lá. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acrescentou: calem-se, nada de qualidades que possuo. Isso, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história. Vai fazer um resumo, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Ou seja, eles já tinham se preparado no espaço, digamos assim, lá no mundo espiritual. Eles eram unidos pelas almas, né? Casamento de almas que a gente falou, eles já tinham combinado isso anteriormente e eles conseguiram concretizar isso na carne, né? Então, Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no patrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do nosso segundo filhinho.
Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. 2 amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da nova situação, ou seja, da viuvez, desposou Luciana. Contrariando meus caprichos. Se soubesse como me revoltei, semelhava-me a loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Aqui tem uma pausa pelo seguinte. Onde é que a Hilda estava? A Hilda. Onde é que a Hilda estava? Umbral. Está aqui. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. E onde era o umbral dela? Vocês entenderam que o umbral está dentro da gente? O céu ou o inferno está dentro da gente? Eu posso passar o dia inteiro com o meu inferno interior. Eu posso ir na casa espírita ir na casa espírita com o meu inferno interior. Eu posso ir na igreja evangélica, na igreja católica, onde eu for, na reunião do condomínio, e eu estou levando o meu inferno interior. Não tenho resposta para isso. Gostaria, mas... Como se fosse... Não, o sonho, o desdobramento do sono, né? O desdobramento do sonho, a gente já falou isso na última aula, né? Te leva a lugares de afinidades da tua alma, do teu espírito, né? Então, a gente até recomenda, né? Que, eu não sei se vocês fazem, mas é uma recomendação. Oi, peraí. O assistente. Essa parte do sonho é mais complicada, porque quando é algo espiritual, o seu cérebro vai associar com algum outro evento. Por exemplo, você teve um contato com uma figura paterna muito forte. Qual é a sua referência de figura paterna? O seu pai. Então, você pode sonhar com seu pai dando um recado, mas não aquela figura realmente paterna que você teve em outra vida. Eu sempre sonho que estou na casa dos meus avós. E essa casa nem existe. E aí tem um outro detalhe. Quando não é o sonho, a gente não necessariamente todos os dias tem um sonho espiritual. Às vezes são questões emocionais internas nossas que se refletem através do sonho. Talvez possa ser uma questão de família mal resolvida, seja você que precisa tomar uma atitude para alguma coisa. Não necessariamente que toda noite você vai ter um sonho ligado à espiritualidade. Aí você vai precisar de um autoconhecimento para poder distinguir uma coisa da outra. Isso, só para complementar, na minha opinião, que você falou de você sempre ir na casa da sua avó, que não acontece, é uma formação mental sua. Porque o pensamento seu é matéria. Exatamente. Aí você forma aquela situação, aquele local, por causa do teu pensamento. Então, por isso que o umbral é um local dentro de nós. Não é isso? Isso. O umbral é onde você está, né? Então, ela estava na casa do Tobias e transformou a casa do Tobias, que era a casa dela, no umbral pessoal dela, infernizando a vida de todos, né?
Então você pode, não precisa ser espírito para fazer isso, você pode estar encarnado e infernizar a vida de todo mundo ao seu redor. Porque você está dentro de ti, você tem um umbral. Vamos usar o termo inferno não existe, então mas vamos usar o termo umbral. Você tem uma energia tão tóxica que você vive num eterno umbral. Você não precisa desencarnar para ir para o umbral. Você pode viver o dia inteiro no umbral. Entendeu? Então, Às vezes a pessoa está dentro do umbral, ela está num local tão bem apoiada que ela acaba indo embora. Porque o umbral interior que ela está sentindo não permite que ela fique naquele ambiente. sim. O cheiro da... Tá. E... Vou abrir um parênteses aqui. Se vocês não quiserem, quer dizer, se vocês quiserem ter sempre a possibilidade de ter bons sonhos, vai uma dica. Antes de dormir, reze. Simples assim. Mas reze. Não é para ficar rezando que nem o rapaz do vídeo, pensando no condomínio que esqueceu de pagar, no boleto do cartão, né? Reze. Reze coisa simples, assim, agradeça pelo dia que você teve e que peça para que você seja levado a bons lugares e, se puder, até auxiliar, trabalhar, auxiliar, né? E quando acordar, agradeça de novo, reze novamente, agradeça por ter acordado. Então é isso, ó. O que eu queria dizer para vocês entenderem é isso. A dona Hilda estava no umbral, e a gente acha que o umbral é um lugar lá, sabe Deus aonde, né, em cima da crosta terrestre. Nosso lar está no umbral, né? A gente já falou isso várias vezes. Nosso lar está no umbral, Alvorada Nova está no umbral. E a dona Hilda estava no umbral pessoal dela. O André Luiz, quando morreu, ficou 8 anos no umbral pessoal da cabeça dele, né? Opa, eu acho que eu apertei alguma coisa lá aqui. É Lady Night. A dama da noite está forte, né? Quer que feche a janela ali? Foi. Então, eu fui buscar na nossa enciclopédia Barça, que é o nosso livro dos Espíritos, sobre paraíso, inferno e purgatório. A pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Ou seja, não tem um canto para o céu, não tem um canto para o umbral, não tem um canto... Eles estão tudo junto e misturado, tá? Quando os encarnados... Esses são os mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme e mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, por isso que existe a gradação dos mundos, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, mas nós já fomos mundos primitivos e a gente está evoluindo, que a gente não ganha uma passagem que nem o rapaz do filme, né? Só um comentário. Isso prova mais uma vez que, apesar de Allan Kardec não ter dado o nome de umbral, ele está justamente explicando o que é esse estado mental. Sim. Na 1012A, de acordo então com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, bons e ignorantes, né, que a gente costuma usar o termo, não ignorantes no sentido de não conhecimento, porque eles são até muito inteligentes, mas ignorantes às vezes das bondades do mundo, né? Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos, né? E aí, comentário de Kardec:
A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe, provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, o umbral, de novo, o umbral é um estado de consciência, né? Vocês viram o vídeo também do rapaz no restaurante? Era para falar sobre a mediunidade, mas é interessante, porque tinha o rapaz, o empresário, que estava vivendo o umbral dele. Ele estava numa sintonia tão baixa, porque ele só estava focando no trabalho, que ele não enxergava o mentor do nosso amigo médium, que está numa sintonia mais alta. Então, do meu lado, não aqui que a gente está protegido, mas no meu lado, na rua, eu posso ter do meu lado, sabe aquela brincadeira do anjo bom e do diabinho assim? É isso. Eu posso ter do meu lado o meu mentor e do outro lado um irmão que está, tipo assim, tentando me levar para algum caminho que não devo. Né? Por isso que a gente tem que sempre estar prestando atenção nos nossos pensamentos. Sintonia. A sintonia é importante. Você levando os seus pensamentos, dificilmente você vai ter a companhia de irmãos inditosos. Vamos voltar para o texto, então, para o capítulo. Dona Hilda continua. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa. Deve ter sido uma cena bem bonita, né? Da avó. Isso ela estava na casa do Tobias. Ela estava lá, causando terror, né? Pratos voavam, não acontecia nada disso. Isso não é poltergeist. Mas ela estava na casa do Tobias. E de repente, ela estava no sofá, imagina a cena. Ela estava no sofá, chega a avó dela, senta do lado dela, né? E pergunta para ela: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Ela faz uma relação com leoa, no caso dos reinos dos animais, porque é aquilo que eu falei, nós estamos, o gato em relação a gente é a mesma nossa em relação aos anjos. Então você é um bicho ou é uma alma consciência de Deus? Uma alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bires do seu marido. O Tobias não devia ser fácil. A gente já viu que o Tobias não devia ser, né? E não pode assumir o lugar provisório de companhia de lutas ao lado dele. Companheira provisória, porque aqui é tudo temporário. Ninguém está aqui, ninguém vai ficar para semente, né, como dizia a minha falecida mãe. Aqui é temporário. A gente está aqui por agora. Eu não posso prometer nem que eu vou estar vivo daqui a 1 hora. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ó, minha pobre neta, minha pobre neta. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha, trabalhei então intensamente. Vê como ela mudou completamente a forma de pensar dela. Ela já parou de olhar para a Luciana como uma rival, a usurpadora do lar, né? E sim como uma irmã que veio para cuidar dos filhos dela, já que ela não estava lá, né? Ela foi para lá, claro que, como o Silvio uma vez perguntou, né? Se fosse ao contrário, né? Se de repente a Luciana não fosse aquela mãe zelosa para os filhos dela, qual seria o ritmo dessa história? Não sei. Mas nessa história a Luciana era uma mãe zelosa. Consagrei-me ao estudo sério, o que nós estamos fazendo aqui. Ó, nós já estamos nos adiantando, hein? Ao melhoramento moral de mim mesma, estamos a caminho, né?
Levanta a cabeça, balança para eu saber que vocês não estão em desdobramento, pelo amor de Deus. Isso aí é quem eu aprendi com o D'Alessandro. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Ou seja, a partir desse momento, a Hilda não só mudou a frequência de pensamentos dela, como ela voltou à casa do Tobias, mas aí para ajudar. Para ajudar. Deixa eu te interromper. Quando você falou ali da... como é que se diz? Que a gente está estudando, que a gente está melhorando, é a mesma coisa que a gente busca numa casa espírita. Quando a gente senta para assistir uma palestra, para tomar um passe, a gente precisa mudar o nosso comportamento, mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, justamente para receber esse auxílio da espiritualidade. O que eu, com todo o respeito à casa e a todas as casas espíritas e ao Zé, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês precisam de casa espírita para mudar a forma de vocês pensarem? A casa espírita é um lugar para a gente se encontrar, se reunir, pessoas afins, estudar. Mas a maioria das pessoas que vêm em busca disso, elas precisam aprender isso. Não, sim. Elas se mudarem. Porque senão não vai adiantar. Porque assim, a casa espírita é muito bom, sabe? É muito bom. Não só uma casa espírita, se você for evangélico e frequente um templo evangélico, como o Silvio falou, a doutrina espírita não questiona nenhuma das religiões. Também não obriga ninguém a virar espírita. A gente convida, a gente mostra, a pessoa vem se achar confortável. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Jesus já falou isso para a gente há mais de 2000 anos atrás. Sois deuses. Co-criadores. Vocês são co-criadores de vocês mesmos. Então, se vocês mudarem a forma com que vocês levam os seus pensamentos, por exemplo, se eu sair agora, estiver chovendo, e eu sair sem guarda-chuva, e durante a chuva inteira eu falo assim, eu vou pegar uma gripe, eu vou pegar uma gripe, eu vou pegar... Sabe o que vai acontecer comigo amanhã? A nossa reforma é íntima, não adianta. Quando tu pensar, eu vou pegar uma gripe, não fala, nós vamos ficar gripados. Aí pensa só para tu. Sim, claro. Mas sabe, Messias, Oi. o Espiritismo traz um conforto muito grande que qualquer outra religião não traz. Entendeu? É o Espiritismo que me trouxe muita confiança em mim. Quer falar, Lili? Porque o Espiritismo, ele fala sobre o quê? Reforma íntima e reencarnação, coisa que as outras religiões não pregam. O catolicismo, eles pregam pelo mito, e o Espiritismo não. Correu aí lá slide. Dá o dízimo para tu ver se vai comer amanhã. Bom, eu estava aqui, Aí. Consagrei meu estudo sério, tudo bem. Mais tarde voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. Você viu que depois, mais tarde, né, tanto Tobias como Luciana foram se reunir a Hilda no nosso lar. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me como exemplos. Que dizes, filha? Hilda, né? Retrucou. Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Vocês veem que ele não fala, para ficar bem marcado que a Hilda era o casamento de alma dele, ele usa o termo a senhora Tobias. Para ficar bem claro que a Luciana foi para ajudar, mas que a esposa de alma, o casamento de almas era entre Tobias e Hilda. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e, no dia em que a Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior.
Casamento de amor, normalmente são os casamentos que se realizam, essas junções de almas que nós temos no mundo espiritual. Isso é o meu entendimento, tá, gente? Se alguém tiver um entendimento diferente, levanta a mão. De fraternidade, no caso de Luciana com Tobias, foi um casamento de fraternidade. Porque o Tobias precisava de alguém para cuidar. Imagina o cara lá, já, né, um cara que não era de bons bofes, como dizem, com duas crianças pequenas, com a irmã e a empregada que não ajudavam. Ele estava numa situação complicada. E aí a Luciana veio fraternalmente auxiliá-lo na criação dos filhos. Casamento de provação, tem muitos por aí, né? E casamentos de dever, possivelmente são casamentos também que são, de alguma forma, preparados no mundo espiritual, não o de provação de dever, possivelmente preparados no mundo espiritual por alguma razão, porque a pessoa precisa se casar com aquela outra, ou precisa se juntar para que tenha um filho, porque alguma história liga os três, tá? O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, o de amor é o de alma com alma, os outros são conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, que é o que eu estava falando para vocês agora há pouco. E assim construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? André Luiz sempre com instinto investigador, né? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Ou seja, aquela história que a gente fala assim de almas gêmeas, afinidade máxima ou completa. Então, de alguma forma, temos uma alma gêmea. Porque se foi unido na terra, já estava unido do outro lado, né? Não, você viu que aqui que ele fala que existe o casamento de amor, que é o que uniu lá, uniu aqui. De fraternidade e provação de dever, que são conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores. São casamentos arranjados por alguma necessidade. Quem lembra, acho que é mais adiante, né, que a tia do Lísias reencarna por causa que ela tem que ajudar a própria neta, né? É um casamento de fraternidade. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizerem, assim, como os processos eu já falei, né? Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas, qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou, a Luciana. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Então, talvez o casamento dela com Tobias não foi um casamento regado a amor, né? Não foi um casamento assim de duas almas apaixonadas, né? Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, casamentos que têm inquietação, desentendimento, tristeza, unidos somente fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual, são os casamentos que eles chamam de... Estou usando o termo arranjado no mundo espiritual porque tem alguma necessidade. São fraternal, dever, provação. E aqueles que querem casar a filha por causa de dinheiro, então? Né? Esse aí, então, na realidade, esse é um arranjamento encarnado, né? Não tem nem... Antigamente se fazia muito isso, né? Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. Ou seja, eu acho que ele queria ser um pouco mais fundo. Como era essa história aí?
de vocês. A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. De novo, o pensamento. Lembra? Eles não precisam se comunicar. O André Luiz sim, porque ele ainda está numa baixa vibração, mas a Hilda, por exemplo, possivelmente já estava numa condição melhor. Ela já conseguiu compreender o pensamento dele. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Por que ele queria saber? Qual a função da Luciana na casa? Porque se Tobias e Hilda eram um casal unidos pelo amor, né, almas gêmeas, digamos assim, e a Luciana, segurando vela? Qual era a função dela na casa? E aí ele fala que a Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, ou seja, já tinha nascido, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Se a gente parar para pensar que esse livro foi escrito em 1938... Não. 42, 43, nós estamos em 2025. Se a Luciana e o companheiro nobre estiverem encarnados, já estão com quase 80. Mais, né? Mais. Não, já devem ter desencarnados. Já estão só os filhos e os netos aqui, né? Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender um caso grave nas câmeras de edificação. O trabalho sempre em primeiro lugar. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Acabou, o capítulo acabou agora. Mas, se a gente for parar para pensar, em todas as aulas que a gente já teve, cada aula tem uma lição, né? O André Luiz está sendo preparado para uma situação. Quem assistiu o livro sabe, quem leu o livro e assistiu o filme sabe qual é a situação que ele ia passar. Então, esse capítulo do ciúme, o caso Tobias, foi muito importante para ele. Não que, né, serviu para ele ter um pouco de bagagem. O André Luiz foi para o nosso lar por causa de vícios, né? Todo mundo lembra que ele foi para lá para o umbral, né? Por causa de vícios. Ele morreu por causa de vícios, foi parar no umbral por causa de vícios, mas ele chegou em nosso lar ainda com uma marca por causa dos vícios. Ele teve uma aula em que ele aprendeu a ser humilde, né? Foi o caso do grande amigo do pai dele. Vocês lembram? Do grande amigo do pai dele, né? Que trataram muito mal a ponto dele perder tudo, arrancaram até o último vintém dele. Ele aprendeu também sobre caridade, né? Também sobre a questão desse amigo dele, sobre a questão de trabalho nas câmeras de edificação. Quem não lembra de André Luiz, ele já queria chegar lá com um estetoscópio, achando que ia ser o bam. E não, pega a vassoura, filho. Vai varrer o chão. Também. Se ele foi varrer o chão, imagina eu. Imagina a gente. Quando alguém pedir para você varrer o chão na casa espírita, vá com orgulho. Já cheguei no nível do André Luiz. Já estamos no nível de André Luiz. Se servir água então, encher o copinho d'água então, meu amigo, já está um nível acima. Hoje ele aprendeu sobre o ciúme, né? Sobre o ciúme. E aqui é um comentário meu, se me permitem. Uma dose saudável de ciúme é algo normal quando você está em um relacionamento amoroso com alguém. Porém, um ciúme doentio pode ser sinal de pendências de vidas passadas, traumas que devem ser superados em prol da sua evolução espiritual. No caso da dona Hilda, o ciúme que ela sentiu serviu para ela a evolução, tá? Ela aprendeu muito com aquela situação, claro, com a ajuda da avó dela, né? Isso é especialmente verdade quando se torna aquele ciúme delirante. Quem nunca conheceu alguém que é ciumento, aquele ciúme delírio? Sabe que o cara sonha. Não, porque eu sonhei. Pois é. Às vezes a pessoa está com a mulher está conversando com o saco. É.
onde a pessoa dominada por esse sentimento começa a criar cenários, situações que não são reais, verdadeiros delírios, delírios esses que podem ser justamente as situações que causaram a ela um trauma em uma outra vida. Ou seja, ele traz dentro dele um trauma, não sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, pode ter acontecido com ele de ter sido traído, e isso traz dentro, essa marca traz dentro dele, e ele acaba achando que a qualquer momento ele será traído de novo. Ciúme não é amor, tá? Pode estar relacionado a amor, mas é um amor que está doente. É um sentimento profundamente egoísta que envolve um medo insuportável de perder o parceiro para outra pessoa. E aí eu vou encerrar a aula de hoje. Eu acredito que muitos viram o filme ou leram o livro. Ninguém é de ninguém aqui na Terra. Também é muito bom. Nossa querida Zíbia Gasparetto. Ninguém é de ninguém aqui. A Suzana está minha esposa. O Silvio... Tem gente que fica viúva e não quer casar. É. Pois é. O Silvio está marido da Celeste. Entendeu? A Gabriela, minha filha, ela não é minha filha. Ela está na condição de filha. A Inocência, aliás, todo mundo, né? A Inocência é uma grande amiga que a gente tem. A Inocência, ela está minha amiga nesse momento. Mas ela pode ter sido outra coisa na minha vida passada. Né? Então a gente tem que perder esse delírio, digamos assim, de posse das pessoas. Aqui a única coisa que nós somos um dos outros, Irmão. isso aí. Nós só somos irmãos, filhos do mesmo pai. O resto são carapaças temporárias que a gente utiliza na nossa encarnação, tá bom? Quantos homens hoje que não querem perder a mulher, vai lá, vai lá e mata. Quem ama não mata, não é o que dizem? Senhor. Antes tu falou do grau, né? Aliás, depois do Arlindo, se alguém tiver alguma pergunta. Ele é um grau. Então eu vi uma série chamada da Netflix. The Stranger Things. The Stranger Things. Não, eu vi uma série chamada Lúcifer. Então, assim, é o inferno, esse inferno que eles ditavam, não era o inferno do filme Lúcifer, não era aquele inferno fogo, era assim, vamos supor, você matava a tua mulher, tá, aí qual seria o seu inferno? O seu inferno seria um loop infernal, você mataria a tua mulher toda hora, aí, porque você ficava, você matava a tua mulher, mas aí você sentia aquele remorso. E aquele remorso te levava ao inferno. E o Lúcifer falava, você pode sair, a pessoa podia sair quando ela queria, a porta estava aberta, mas só que ela ficava naquele pensamento, e o inferno dela era toda hora matar a mulher. Ou toda hora, se tu for morto com um tiro na cabeça, o teu negócio é toda hora ser morto com um tiro na cabeça. Então era um looping. E porque, antes que vocês, eu vi que quando ele falou o nome da série, a série Lúcifer, esse Lúcifer é bonzinho, tá? Era um Lúcifer bonzinho. Não era um Lúcifer bonzinho. Era bonzinho. Então, assim, o que ele falou, isso é verdade. Porque você fica remoendo, né, na sua cabeça, você fica com aqueles pensamentos, né? O looping do que aconteceu acaba te remoendo, você fica dentro daquele umbral pessoal por causa do remorso. O remorso é que te leva ao umbral pessoal, né? Em outros, claro, no caso da Hilda não era bem remorso, era o ciúme, né? E isso mais para frente, não sei quem vai falar sobre esse capítulo mais para frente, se vai ser eu, né?
Quando o André Luiz, quem viu o filme, não tem por que não dar spoiler, isso foi para preparar o André Luiz, porque a gente sabe que lá na frente ele vai querer visitar a casa dele. Ele já deve ter ficado assim, ouvindo a história da Hilda e da Luciana, ele falou assim, puxa vida, e lá em casa, como é que deve estar? Será que a minha mulher, minha esposa, já esposou outro homem? Como é que vai ser a minha reação quando ver isso? Então, todos os capítulos desse livro, O Nosso Lar, são para preparar o André Luiz e para nos preparar também, né? Tanto que a reação dele, para não dar, eu não vou nem dar spoiler, não sei se vocês já chegaram nessa, então Tá. não vou nem dar spoiler. Você ia fazer uma pergunta lá? Não, na realidade, eu queria fazer um comentário, mas aí, se todos já leram o livro ou se assistiram o filme, senão eu não vou perguntar. Alguém já leu o filme ou assistiu o livro? Eu, por exemplo, eu tenho um monte de livro lá na minha estante que eu assisto eles todos os dias. Eu falo, olha que livro lindo, maneiro que é bom. Assiste os livros, Né? lê o livro. Alguém assistiu? Não, porque a minha pergunta era justamente sobre essa preparação do André Luiz, porque ele vai encarar. O pessoal sabe o que ele vai encarar. Para mim não estraga. Quem não leu ou não assistiu o filme Nosso Lar aqui? Alguém aqui não leu ou não assistiu o filme Nosso Lar? Eu não li, mas assisti o filme. Então tá bom. Então volta o slide daquele trechinho lá, acho que é o terceiro slide, segundo slide, só porque me chamou a atenção, eu já li várias vezes. Primeiro, esse aqui? Dos Caramanchões ou depois? Não, peraí. Onde o André Luiz fala, vai mais um. Olha lá. De fato, objetei. Nilza, só um instante, Nilza, por favor. Quando ele fala esse parágrafo, de fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas dos círculos da planeta. Ou seja, ele está falando uma coisa que ele não vai cumprir lá no capítulo 49. Não. Porque quando você lê esse parágrafo, você percebe que ele está num nível já emocional mais alto do que ele vai demonstrar no capítulo 49. Porque assim... Entendeu? A minha dúvida que eu estava lendo hoje... mas é isso mesmo. Você quer saber se você realmente está equilibrado, se a doutrina espírita está realmente te equilibrando? Quando você passa por uma situação dessa. Ou qualquer situação. Só vai perceber. Porque é muito fácil, né, a gente falar para uma pessoa, um atendimento fraterno, seja lá o que for, para uma pessoa que está passando por um problema de saúde grave, falar assim, tenha fé, meu irmão. Ore. Tenha fé. Isso é passageiro. Mas quando você está no lugar dessa pessoa, será que você também não vai entrar no loop do desespero? Foi por isso que eu falei, caramba, ele está com uma consciência tão grande nesse capítulo, nesse parágrafo, falando... mas na hora que ele vê... Mas na hora que ele encarou aquilo... Para quem não sabe, o capítulo 49, André Luiz, é permitido que ele vá visitar a família, apesar de, com reticência, fala assim, não vá, você não é... Tudo bem, você quer ir, vá. Ele vai, vê a esposa e os filhos com outro homem em casa, um homem, inclusive, que está passando por um problema de saúde, né? E ele fica tão transtornado que ele vai para onde? O umbral dele. Ele vai para o umbral dele. Ele volta para aquele umbral que ele tinha na mente dele, né? E graças a Deus ele consegue sair e o resto a gente já sabe. Ele até ajuda o rapaz a ficar bom, né? Com uma aguinha fluidificada. Não, foi só isso aí que eu achei bem interessante nesse... Então é isso. Mas foi bem explicado. E lembrem-se que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Marcelo, pode